acerca das teorias que estudamos, né, que analisamos, que propõem soluções para a composição dos textos dos evangelhos sinóticos, tá certo? Essa questão, inclusive, essa questão que analisa os evangelhos e os qualifica como evangelhos sinóticos, né, o que exclui o evangelho de João, por ter características diferenciadas desses três evangelhos, um estudo que foi elaborado a partir do século XVIII, né, algo da Idade Moderna, tá certo? Então, a partir do século XVIII passa-se a analisar os evangelhos, a crítica textual passa a analisar os evangelhos e desenvolve então esse termo técnico que trata esses três evangelhos como evangelhos sinóticos, a palavra sinótico com origem em sinopses, tá certo? Então diz que esses três evangelhos têm um caráter semelhante, eles têm uma forma de composição semelhante de seus textos. E a partir desta análise, desenvolvem-se então algumas teorias que tentam explicar por que esses três evangelhos se desenvolveram de uma forma semelhante, como uma sinopse, né, dado a eles os nomes sinóticos, diferentemente do evangelho de João. Então, as tentativas apresentadas foram a hipótese do evangelho primitivo, que seria um evangelho composto em aramaico, chamado Evangelho dos Nazarenos, do qual teria tido desenvolvimento esses três evangelhos, o que se mostrou uma teoria uma teoria que fracassou na sua tentativa, na sua hipótese, uma vez que os evangelhos mostram características peculiares, né? Então temos a tradição tripla que unifica eles, tá? Então essas narrativas são plenamente compartilhadas entre eles, mas temos características exclusivas, principalmente em Mateus e em Lucas, tá ok? E mesmo em Marcos também temos uma parte exclusiva. E a proposta do evangelho primitivo, o evangelho escrito em aramaico, que seria esse evangelho dos nazarenos, iria quase que eliminar essas características peculiares aqui a cada evangelho, tornando eles cópias quase que perfeitas uma dos outros, com apenas variáveis de letras, variáveis de forma textual, mas não de conteúdo. Então, por isso que essa teoria não prevalece. Hipótese das diégeses ou fragmentos, que seriam vários textos diferentes que colhiam, que preservavam características narrativas acerca da vida de Cristo. Então, um texto das pregações de Cristo, um texto que recolheu os milagres, outro texto que fala acerca do exorcismo. Então teríamos as diégeses ou fragmentos, pessoas que se interessaram por diferentes características do ministério de Cristo, recolhem narrativas dentro de cada fragmento desses acerca de uma característica do ministério dele, e com grande circulação entre as comunidades cristãs, poderiam contribuir na composição de um evangelho dentro de cada comunidade. Então uma comunidade teria fragmentos que falam acerca da pregação e outro que fala acerca de cura. Outro teriam fragmentos que falam acerca dos exorcismos e acerca do nascimento de Cristo. E aí teremos os evangelhos sendo compostos a partir desta base, desses fragmentos, dessas diégeses. E essa teoria se mostra também inverídica, no sentido de que os evangelhos produziram uma tradição tripla bastante forte. Então temos Marcos, 76% do evangelho de Marcos está presente dentro de Lucas, e é 41% do seu evangelho, e está presente dentro de Mateus, e é 45% de seu evangelho. E além disso, temos uma tradição dupla entre Lucas e Mateus. 23% de Lucas está presente dentro de Mateus e é 25% do seu evangelho, que não é encontrado em Marcos, mas é compartilhado entre eles. Logo, isso vem demonstrar que se houvesse de fato, se essa teoria de fato fosse real, teríamos aqui uma impossibilidade dessa grande tradição tripla e ainda dessa tradição dupla também. Teremos na verdade um grande mosaico aqui de textos completamente diferentes, e talvez não pudessem nem ter desenvolvido esta hipótese não pudesse ter desenvolvido essa característica sinótica, tá? Não haveria uma sinopse, uma vez que há fragmentos e cada evangelho se compõe a partir da leitura desses fragmentos. Então isso aqui seria um grande mosaico de textos completamente diferentes, e não haveria nem a questão
sinótica a ser analisada. Então essa teoria das diegeses também não prevalece. A hipótese da tradição oral é uma releitura da hipótese do evangelho primitivo. Ao invés de um evangelho primitivo, escrito em aramaico, o Evangelho dos Nazarenos, teríamos um evangelho oral, que seria a tradição pregada pelos apóstolos em cada comunidade cristã, preservada por eles enquanto ensinadores, pregadores, e por fim, com o envelhecimento desses apóstolos e a futura morte deles, né, com a continuidade da comunidade cristã no local onde eles fundaram, a necessidade da preservação dessa pregação e desse ensino através de escritos. E aí teríamos então um evangelho oral que se difundiu pelas comunidades e que estaria sendo reunido em textos. Mas essa é uma característica semelhante à questão do evangelho primitivo. Teríamos um texto muito mais homogêneo se essa tradição de fato tivesse circulado também de uma forma homogênea pelas terras, né? Se fosse uma mesma tradição, com uma mesma forma de constituição dos fatos, compartilhado entre diferentes comunidades. Não teria o surgimento desses evangelhos que têm características peculiares entre si, tá certo? A hipótese da utilização recíproca, como a gente já viu, é na verdade a hipótese mais aceita na antiguidade, inclusive a hipótese levantada por Agostinho de Hipona, um grande teólogo aí da Igreja do Ocidente, por volta do quarto século antes de Cristo, e é a hipótese que governou a Igreja durante muito tempo, foi a mais difundida e que inclusive influenciou a composição do Novo Testamento no sentido de colocar os livros dos Evangelhos na ordem em que estão. Porque a sua Bíblia tem primeiro Mateus, depois Marcos, depois Lucas, João, Atos e continuando as cartas, né? As cartas de Paulo, as cartas universais e Apocalipse. Exatamente por causa de uma influência dessa teoria da utilização recíproca. Então Agostinho diz, Mateus é o primeiro evangelho, escrito em aramaico, em vista de convencer os judeus da realidade, né, da autenticidade, da autoridade do messianato de Cristo Jesus. Então Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. As diversas referências de Mateus buscam sempre demonstrar de forma muito clara, muito objetiva, que Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. E assim Mateus vem a ser o primeiro evangelho, de acordo com essa hipótese, levantada por Agostinho e novamente em voga aqui em 1789, por Griesbach, tá certo? E também em 1835 por Lachmann e em 1838 por Wilke. Então eles trouxeram de volta essa teoria muito defendida na Igreja da Antiguidade e por Agostinho de Hipona. E assim temos, Agostinho diz, Mateus é o primeiro evangelho, Lucas é o resumo do evangelho de Mateus. Então o evangelho de Mateus foi produzido, passou a circular entre as diversas comunidades cristãs, chegando então até as terras onde Marcos estava a auxiliar o apóstolo Pedro. Eles, tomando conhecimento desse evangelho, perceberam todo o conteúdo verídico que constava nele, e Marcos auxiliou Pedro a compor um evangelho para a sua comunidade, para preservar a sua pregação dentro da sua comunidade. E o que Marcos fez juntamente com Pedro? Eles fizeram um resumo de Mateus. Então Pedro era a testemunha ocular, podia comprovar aquilo que era verídico dentro da narrativa, estava comprovada, e ele podia dar autoridade a isso, e Marcos juntamente com ele o auxilia como amanuense a fazer um resumo de Mateus. E Lucas, como ele mesmo afirma no seu evangelho, usou fontes para a composição do seu evangelho. Que fontes são essas? As fontes chamadas Mateus, que já estava circulando, e outra fonte chamada Marcos, que foi o amanuense de Pedro e que também passou a circular pelas comunidades. Lucas teve contato com os dois, reuniu essas tradições e ainda mais teve conhecimento de uma outra tradição, através de testemunho de outros apóstolos, que compõem a exclusividade aqui dentro da sua narrativa. Que aliás é 35% do seu evangelho é exclusivo da sua narrativa. Então vemos essa teoria, diz Mateus
Marcos é o resumo de Mateus e Lucas é a composição que aproveita os dois. Aí temos essa ordem: Mateus, Marcos e Lucas,